Olá, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos ao canal PAC. E hoje nós vamos conversar com uma colega, que é a Andrea Bernardes, e nós vamos falar sobre as projeções astrais e as relações familiares. Boa tarde, muito obrigado, Fernando, pela oportunidade. Andrea, então se apresente um pouco, fala um pouco sobre você. Então, eu sou amiga, né, da família, né, de Fernando. Trabalho hoje com atividade física, né, sou professora de educação física. Já estou já no mercado já tem bastante tempo, já tem mais do que uns 20 e poucos anos. E hoje administro aula em academia, né? Eu trabalho mais com a área da ginástica. E aí eu tenho 4 filhos, lindos, maravilhosos, né? Paola, Preta, Pérola e João Pedro. Perfeito. Então, pessoal, para vocês verem que projeção consciente não é para quem é altamente espiritualizado, que tem algum dom especial. Como você vê, a Andrea é professora de educação física, ela trabalha com fitness, então é uma pessoa que trabalha com o corpo físico mesmo. E nós vamos conversar aqui sobre as experiências extrafísicas que ela teve durante um período, junto com a mãe dela e com o pai, né? Então, Andréia, fala para a gente um pouco sobre essa primeira experiência que você teve, porque são muitas, né? Mas a gente conversou previamente sobre 4 experiências que você teve. Você poderia relatar a primeira, como que foi, para a gente conversar um pouco? Sim, a primeira foi assim que a minha mãe estava internada ainda, né? E a gente esperando a saída dela para sair da sala da UTI, né? Que ela teve um infarto, o início de um infarto, e aí ela ficou internada para recuperar, para fazer um cateterismo. E aí nós chegamos numa data, lá numa quarta-feira à tarde, ela estava entubada. Aí nós ficamos angustiados, né? Da família toda, nós, minhas irmãs. E nessa noite, da quarta para a quinta, eu sonhei com ela e que eu entrava no quarto do hospital, aquela luz bem apagadinha de uma enfermaria. E aí eu olhei para baixo, assim, no chão, tinha uma irmãzinha minha que faleceu já tem mais de 30 anos. E ela faleceu na época, tinha 8 para 9 meses. Ela tinha uma doença cardíaca também, e também tinha a síndrome de Down. E devido à síndrome de Down, né, aparecem várias outras complicações. No caso dela, foi coração, que a levou, né, no sentido mesmo. E daí, nessa, eu entrei no quarto, olhei para baixo e fiquei, uai, quem é que essa menininha, né? Na época, no momento, eu não lembrei que era minha irmã, né? E aí eu perguntei para a enfermeira, que eu também não a vi, perguntei para ela quem que era aquela menina, porque estava com os aparelhos da minha mãe todo no colo dela, todos os aparelhos do coração, tudo, o que de respiração, que marca, né, os batimentos cardíacos. E aí a enfermeira foi e falou, não preocupa não, essa menininha aí está cuidando dessa senhora, essa senhora que está deitada na cama. E nessa eu acordei com aquela visão bem clara, bem assim, consciente de que ela estava sendo tratada pela minha irmã. Como a enfermeira tinha me dito, ela ia melhorar e ela estava recuperando, então para mim, na minha cabeça, minha mãe ia sair daquela, né? E aí isso foi na quinta de manhã. A hora que foi dando por volta de umas 18h50, eu estava trabalhando, o meu telefone tocou. E aí eu fui atendê-lo, não tenho costume de atender, mas como eu estava com a minha mãe hospitalizada, eu fui atendi. E era do hospital, pedindo os documentos da minha mãe, todos eles, perguntando quem que eu era, tudo, né? E aí fui ao hospital, já angustiada, pensando que ela já tinha seria o desencarne dela naquele momento, mas eles não falam, né? Eles só falam, a gente pede todos os documentos. Fui ao hospital, cheguei lá, era por volta de 7 e pouquinho, eles falaram, olha, sua mãe faleceu,
E aí a gente queria estar providenciando os papéis. Aí, naquele desespero, tudo, eu ficava, gente, mas como? Eles falaram para mim que, no meu sonho, que ela estava sendo cuidada pela minha irmã, e realmente estava. Minha irmã estava preparando a partida dela, porque próximo deste horário da manhã, ela também teve um outro infarto, reanimaram ela de novo, nesse período da manhã. À noite, ela teve o outro. Que hora que foi? 10 para 7, né? No caso, às 18h50 foi a hora que eu fiquei muito angustiada. No momento eu chorei, não sabia o que era. E a hora que deu 19 horas, eles me ligaram. E aí eu descobri, então, naquele momento que eu estava sentindo aquela tristeza, aquela angústia, eu chorando, no meio da aula, do nada me deu aquela angústia, mas aí eu parei, recuperei e continuei dando a aula. E aí, a hora que foi às 19 horas, que veio a comunicação do hospital pedindo para mim ir ao hospital com os documentos dela, e lá eu vi no laudo, lá finalizado pelos médicos, que ela tinha falecido 10 para 19, 18h50. Né? Então já era uma comunicação para a gente, né? E aí no dia seguinte já viemos com o enterro. Certo. Então, foi o primeiro, né? Então, só assim. Então, você teve um sonho, né? Uma lembrança que sua irmã, Sim. que estava cuidando da sua mãe, certo? Sim. Você reconheceu a sua irmã, por quê? Era uma certeza íntima que era sua irmã, ou era uma sensação energética? Como é que é essa sensação que você teve? Falar assim, é minha irmã. Como que você soube? Olha, até engraçado, que na hora eu fiquei sem saber quem que era, porque eu não conhecia. Eu falei, gente, que menina que é essa? Mas eu vi ela de perfil, não vi ela de frente. Aí o pai das minhas meninas olhou e falou assim, uai, André, deve ser sua irmãzinha que faleceu, você não falou que ela era pequenininha? E daí veio a lembrança do rosto dela de lado, ela era branquinha, do cabelo lisinho, igualzinha a menina do sonho. Aí eu fui lembrando das fotos dela, que a gente tinha poucas fotos, aí eu fui pegando as fotos e fui falando, nossa, era ela mesmo. Mas no sonho ali eu não lembrava que era ela. E aí, Fernando, depois que nós fomos atrás de todas as coisas da minha mãe, numa das conversas, né, que até o meu pai, que nós recebemos uma comunicação do meu pai, minha mãe falando que estava muito feliz para o meu pai, que minha mãe até então não poderia falar nada, né, que ela estava muito triste, tinha uns 4 meses, né, e aí meu pai falou que ela estava muito feliz de ter recebido a filha dela, que foi lá e foi receber ela na hora que ela acordou. Aí eu juntei mais uma coisa, né, no desencarne, quando ela estava indo, e a hora que a minha mãe acordou, que viu que a minha irmãzinha tinha recebido ela, eram as mesmas pessoas. Então, interessante, né, Andréia, que até na hora da morte, do desencarne, é bom a gente saber que tem um amparo, né? E esse amparo, ninguém fica totalmente desamparado. As pessoas, com mérito, claro, têm um amparo, né? E muitas vezes esse amparo vem de entes próximos que passaram pela nossa vida, né? E a sua irmã, no caso, provavelmente já teve algum passado com a sua mãe em vidas passadas, né? Para nascer e ter uma vida breve, né? E no final da vida da sua mãe, ela está presente, ajudando no amparo desse desencarne. É muito interessante ver isso como esse processo da hora do desencarne. Sim, com certeza. Mas depois desse evento, como que foi depois? Qual foi o próximo encontro que você teve com sua mãe? Assim, aí foi depois de 3 dias, eu chorando muito, muito angustiada, né? Depois que a minha mãe foi enterrada, nós voltamos para casa, tudo, e nós tínhamos uma viagem marcada. E eu fui para essa viagem. Só que lá eu queria ficar só no quarto, eu não queria sair, estava chorando muito. Mas mesmo pela partida que a gente sente, né? Falou, será que não poderia ter feito mais alguma coisa, né? E nesse sonho, aí eu dormi, e é sempre nos mesmos horários, por volta da madrugada, finalzinha, chegando o início do dia, tipo 5 horas, sabe?
Aí a gente pensa que é muito tempo, mas depois a gente percebe que é pouco tempo, que eu chego a acordar de repente, vou no banheiro, vou na cozinha, eu deito, eu vou ver o horário por volta de 5, 5:10, eu durmo aquele cochilo profundo mesmo, e dá a impressão que eu dormi muito tempo. Quando eu vejo, aí no instantinho passa um momento, eu acordando, nesse meu sonho, eu dormindo lá no meu sonho, e eu senti que eu acordei num lugar que eu falei, gente, que lugar que é esse? Parecia um supermercado, né? E depois eu vi que era um supermercado, que minha mãe levava muito a gente no supermercado para fazer compra para nós. E eu apareci dentro desse supermercado e fui andando. Falei, gente, mas tem pouca luz aqui nesse supermercado. E aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, e lá na frente tinha pouquinho, assim, acho que se eu não me engano, tinha quase ninguém. Era assim, se tiver alguém, eu não notei a presença de pessoas que de repente estava fazendo compra. E aí eu fui andando para frente, quando eu vi longe, eu vi meu pai, e que já desencarnou tem o quê? Quase 30 anos, né? Na época, estavam uns 25 anos que ele tinha desencarnado. A minha mãe desencarnou tem 8 anos. E, de repente, olho lá na frente meu pai, uma roupa preta, toda preta, e uma faixa branca na altura do peito. Uma faixa larga, mais ou menos assim, na altura do peito. E a branca, né? Aí eu falei, olha pai, o senhor aqui. E até então eu não tinha percebido que ele tinha desencarnado. Tá como se eu estivesse vivendo com a pessoa e nem reparava que era uma presença que eu estava tendo ali com outro momento, assim, outra, como é que eu falo? Um paralelo, né? Da vida espiritual ali. E aí meu pai foi falando assim, aí ele foi e apontou para minha mãe. Ó que eu olhei pro lado da minha mãe, e eu falei, nossa, minha mãe. E eu fui chegando perto. Quando eu fui chegando perto da minha mãe, ela segurava o carrinho de compra, que ela sentia muita dor nas articulações do quadril, e ficou parada, estagnada, parada. Eu pensei assim, que ela ia olhar pro meu lado, né, e conversar comigo. Ela ficou paradinha, como se eu nem estivesse ali. E aí eu fiquei pensando, gente, por que a minha mãe tá desse jeito? O que tá acontecendo? Minha mãe tá parada, não olha pro lado, não conversa comigo. Aí eu tinha uma mulher atrás do balcão e que me entregou um pacote de salame. Ela adorava salame. Aí eu só comentei, mãe, só veio comprar salame, hein? Não, já falou que só não pode ficar comendo salame. E de repente veio na minha memória, na minha cabeça, que ela tinha desencarnado e que eu estava com ela naquele momento. E eu fiquei sem saber o que fazer. E eu queria abraçar ela, e a mãe, o que eu faço? E aí foi uma coisa assim, ela não olhava para mim, não conversava nada, e aí eu me sentia assim, gente, o que aconteceu? E eu acordei, e eu não fiquei sem saber, e aí eu fiquei sem saber o que era. E no dia seguinte eu fui a um dentista, que era um dentista que é bem da linha, que trabalha no lado da espiritualidade mesmo, né? E ele foi e me falou, não, você teve presença com sua mãe. Eles plasmaram ela, para você sentir ela. E outro, um amparo que você vê, para você ficar despreocupado, seu pai estava cuidando dela, para você não ficar triste, que isso ia passar, e que ela estava sendo cuidada pelo seu pai. Então eu acho que me acalentou muito saber que meu pai estava com ela, por mais que ela não olhou para o meu lado, ficou quietinha, paradinha, como se fosse uma estátua, em pé, sabe? Ela ficou em pé. E aí eu acordei, sabe? E aí, assim, uma coisa que a gente vê que, como se diz, eles enxergam até o momento que a gente está nesse momento dessa separação, né, carnal que a gente tem com os nossos parentes, nossos amigos, pessoas próximas assim. E aí, de uma certa forma, veio me aliviar, porque aí até então eu comentei com minhas irmãs ficaram mais tranquilas também, sabendo que o meu pai estava auxiliando a minha mãe. Aí tem uma questão para a gente pensar, né? Que é a questão de como que as pessoas se encontram no extrafísico, tá? Porque a maioria das pessoas, você já foi em centro espírita ou frequenta centro espírita, né? E você sabe qual que é a dificuldade que esses espíritos recém-desencarnados são, esse impacto dos laços carnais, eles fazem com que há um trauma. E muitas vezes, nesse trauma,
esses espíritos, eles não têm contato com a realidade. Eles ficam parados, vivenciando um sonho, né, como você viu lá, a sua mãe parada no ambiente, que para você é comum, que é um supermercado, mas ela estava ali parada, de olhos vidrados, né, e você, qualquer movimento que você fazia perto dela, não significava nada para ela, porque provavelmente ela não estava te vendo. Porque Com certeza. muitas vezes esses espíritos, eles só veem aquilo que eles querem ver. Eles criam realidades. No mundo astral, no mundo espiritual, é muito fácil você moldar a realidade. Sabe? Porque é muito plástico. Você molda o seu corpo físico, né? Você me contou uma experiência, agora mesmo você vai contar do seu pai, né? Que você pode se transfigurar mais jovem, ou com outro gênero. Né? Então, essa plasticidade que os espíritos têm no extrafísico impede com que você talvez até reconheça eles. Então, muitas vezes, sua mãe estava nesse estado, né, que nós chamamos de paracomatosa ou parapsicótica, né, sem ter o pé da realidade extrafísica que ela estava vivenciando. É como a gente. Muitos saem do corpo à noite, mas não tem consciência que está projetado ou que está tendo um evento extrafísico. E aí, o que acontece? Começa a criar sonhos no extrafísico, realidades que não existem. E isso é muito perigoso para o projetor, né? Porque pode, como aqui, nessa dimensão, tem muitas pessoas mal intencionadas, no extrafísico também tem. Então, as pessoas são alvo fáceis para essas consciências mal intencionadas. No seu caso, você viu a sua mãe, e a sua mãe estava numa situação ainda de despertamento, né? E auxiliada pelo seu pai. Provavelmente. Seu pai, você vai falar agora mesmo mais do seu pai, né? Dessas questões, porque a gente conversou antes, viu, pessoal? Sobre essa conversa, ela me contou os fatos, assim, cronologicamente. Então, o seu pai estava ali amparando a sua mãe. E fala um pouco do seu pai. Qual é a atividade dele no extrafísico que você me contou? Conta aquela experiência que ele se vê mais jovem, ele se parece com... Ele gostava, né? Foi muito engraçado, que assim, ele tinha uma fotinha que ele sempre falava que gostava daquela foto. Falou assim, olha aqui como é que quando eu era mais novo, eu até era bonitinho, né, minha filha? Aqui. Aí vira e mexe, ele tava com aquela foto na carteira. E tinha uma foto que a minha mãe até tirou igualzinho, pôs para ele, aumentou ela para ele, né, para poder ir junto com as outras fotos, né, no porta-retrato. Então ele gostava daquela foto. E nesse momento que eu sonhei, que eu vivenciei com meu pai, parece que eu caí num lugar, caiu mesmo, parece que eu fiz assim, caí num lugar, no chão, meio que do lado de uma escada, eu lembro direitinho, num quarto, num cômodo fechado, todo branco, de paredes brancas, e o lado que meu pai estava era de vidro, era uma parede toda de vidro, que eu consegui ver ele do lado de fora. Parece que eu não podia ir para o lado de lá, onde ele estava. E a hora que eu comecei a observar do lado de fora, que parece que eu estava acordando para onde que eu cheguei, e longe era um lugar estranho, não tinha luz, não tinha árvore, não tinha flor, não tinha casa. Era um lugar de terra branca, areia branca, era uma areia branca fina, dá a impressão que era fina, igual aquelas areias de praia, sabe? Fininha, clarinha. E era uma luz meio amarelada, né? Mas não tinha nada assim de vida mesmo, não tinha casa, não tinha árvore, nada. E eu fiquei olhando lá para fora e de repente eu avistei o meu pai. E ele não estava longe de mim, né? Não tinha, era uns 5 metros no máximo longe de mim. E eu fui observando ele, tinha mais 3 pessoas. E ele foi chegando mais perto, mas não estava me vendo. Ele foi chegando mais perto desse lugar, mas não estava me vendo. Eu que via ele. Aí, de repente, eu pus a mão no vidro.
porque eu percebi ele. Quando eu percebi que era ele olhou para frente, me viu e tentou mudar o rosto dele, camuflando o rosto dele para mim não perceber que era ele. Aí ficava todo, parece que amassado, depois inchava de um lado, inchava do outro. Aí de repente eu falei, pai, por que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor está fazendo isso? Aí ele ficou me olhando, na hora que ele viu que não tinha jeito, que eu tinha capturado a imagem dele real mesmo, que eu vi que era meu pai, ele foi chegando mais perto, só pôs a mão assim, para pôr encontro da minha, né? E as outras duas pessoas que estavam perto dele, que no momento eu sabia quem que era, mas ao que eu acordei, não tenho nem ideia de quem que era. E usava uma roupa bege, parecia cor de roupa de polícia, né? Policial, essa cor bege, marrom escuro, bege, assim, né? Não tinha boné, nada, mas era uma roupa assim, social, uma roupa mais social dessa cor. E aí ele foi, só pôs a mão assim, eu encontrei minha mão com a dele, e eu falei que eu queria ir lá, né, porque eu queria ir do lado dele. Ele falou, e só fazia assim, ó, que não podia. Aí, de repente, eu acordei. E acordei de novo, e aí, naquele momento, eu também percebia que eu estava visitando ele, que ele já tinha desencarnado e que eu estava visitando ele. Né? Eu acredito que lá, eu estava lá, porque aqui na Terra nunca vi um lugar desse estilo, né? Nesse tipo de cor, né, que tava branco, apesar que a gente vê essas dunas, né, mas é um lugar muito diferente. Aí, num livro que eu li, eu não lembro se foi Os Missionários ou Os Mensageiros, que fala que as pessoas que usam essa roupa, essa cor de roupa, é pessoas que ajudam nos resgate, né, de pessoas que desencarnaram e foi, de repente, ali, eu não sei o nome que a gente pode falar, que foi pego, não sei como, né, por esses espíritos que de repente são negativos ali, que é o mal do outro, são pessoas que de repente, como é que fala, é quando não gosta dele, nem outras encarnações, foi ali e aí meu pai resgatava essas pessoas junto com essas outras duas, mas eu sei que tinha mais, mas essas pessoas é que eu vi lá. Interessantíssimo, né? Porque esses amparadores extrafísicos têm várias classes. E um deles são esses amparadores que ajudam ao desencarne, sabe? Tem técnicos de mentores que ajudam ao desencarne. Tem técnicos de amparadores que ajudam nesses resgates extrafísicos, que vai lá naquelas regiões mais pesadas mesmo, né? Aqueles umbrais mesmo. E muitas vezes eles têm que sair correndo, porque é tão denso que porque não é porque eles estão ali, eles estão imunes de qualquer coisa, né? Eles podem sofrer ataques também. Então, e tem vários outros tipos de amparadores, né? Amparadores que te ajudam a conectar a sua realidade, te ajudam a sua programação existencial, em escolas extrafísicas, dando aula extrafísica, te orientando. Então, tem várias classes de amparadores, e ainda bem que seu pai se engajou numa atividade de amparo extrafísico, né? E provavelmente ajudando sua mãe, né? Mas essa relação com esse ambiente, você não tem nada a ver com sua mãe, só você viu ele, no caso. Só ele. E assim, tem o quê? Uns 2 anos que eu sonhei esse momento, tem uns 3 anos, foi antes da pandemia. Tem uns 3 anos, né? Foi isso mesmo. Foi antes da pandemia. Aí foi uma coisa muito gostosa, sabe? De saber, porque e até engraçado que é um pensamento que eu tive de um dia anterior, que eu pensava, gente, será como é que tá meu pai? Será onde que ele tá, né? Eu podia tanto saber, assim, e eu nem falei, eu queria sonhar, eu queria saber onde que ele tava, né? Para me ter uma noção, né? Para mim ficar mais tranquilo, e de repente caí e vi onde estava meu pai. Eu queria era só ver mesmo, né? E eu vi que ele estava ali bem, que ele está trabalhando. Ele tem lá, aí depois eu fui ao centro, né, para ter uma explicação do meu sonho. E eles falaram que ele está trabalhando e está sendo muito útil para eles lá em cima. Ele é muito determinado, e meu pai sempre foi muito determinado, né? Continua lá em cima. Lá em cima, sim, né?
Porque É, assim, lá em cima, né? Se ele está indo é, lá para o umbral, não está bem lá em cima, ele está é ajudando verdade. geral, É, porque tem certas funções que os amparadores não têm energia suficiente para chegar em comunidades extrafísicas muito densas. Então, usam pessoas igual seu pai, usa pessoas igual você, que está encarnada, mas vai em desdobramento ajudar com as suas energias, tá? É aham, muito comum ter esse tipo de sonho, que você chama de sonho, mas a gente fala de experiência fora do corpo, experiência sim, extracorpórea, né? Mas por falta de um nome adequado, você fala sonho. Mas a gente sabe que não é sonho, porque o sim, sonho, ele acontece dentro do cérebro. E quando você tem uma experiência fora do corpo e consegue relembrar essas experiências, que é o positivo do negócio. Porque muitas vezes você pode ajudar o seu pai numa projeção dessa, num sonho desse, né? Numa assistência dessa, mas você intimamente não está preparada para lembrar o que você vivenciou naquele ambiente. sim, Por, aham, imagina, você, por exemplo, tem aqueles amparadores que ajudam ao desencarne, correto? E ali precisa de muita energia para promover o desenlace entre o corpo energético, que vitaliza o nosso corpo, e o corpo espiritual, o corpo sim, astral. Precisa de muita energia envolvida. Agora imagina, tem pessoas que não têm condições emocionais para presenciar o desencarne de uma criança, por exemplo, de um acidente entendi. de carro, Ah, entendeu? Então ela ajuda com as suas energias. Amparadores, como seu pai, estão ali para ajudar, como seu pai não, ou outros amparadores que estão ali para ajudar essa assistência, mas precisa da nossa energia. A gente vai para ajudar. Só que na hora de trazer essa lembrança, a gente não lembra. Porque a gente vai lembrar, a gente vai pensar que foi um pesadelo. é verdade. Não, eu não quero mais ter esse tipo de sonho. É, Aí vai ter uma autocensura nossa e vai até impedir que a gente faça uma assistência lá no extrafísico junto com os amparadores. Uma assistência de ah, alto nível, no caso. Então, tem olha, vários tipos de amparadores. Amparadores que ajudam ao nascimento. Entendeu? nossa, Então, que legal. tem muitos tipos de assistência que nós participamos, só que nós não temos condição de lembrar por fatores emocionais ou por fatores de cognição mesmo, de cérebro. Ah, A gente não tem sinapses para trazer aquela recordação, entendeu? olha. Fernanda, e tem também, né, quando a minha mãe apareceu lá no hospital, né, no postinho, que depois de mais ou menos 16 dias, eu lembro direitinho que foi 16 dias que eu contei, porque eu falei, gente, será como que a minha mãe tá? Será que ela já acordou? E ficava pensando nisso, né? E daí, num dia, eu tava lavando a louça numa quarta-feira de novo, eu ficava assim, gente, será como é que ela tava, né? E nesse período todo, lembrando das coisas dela. Só que, de repente, eu comecei a lavar a louça e me emocionei. Mas a minha emoção, eu lembro nitidamente, foi boa. Não foi triste de lembrar dela, foi algo diferente. Eu falei, gente, que coisa gostosa. É uma energia gostosa que eu senti. E lembrando da minha mãe. E na hora eu falei, minha mãe acordou. Na hora. E eu falei, gente, será que a minha mãe acordou? Gente, que coisa que eu tô sentindo e gostosa. E eu chorava de emoção. Aí no outro dia de manhã, eu fui ao encontro dela no suposto sonho, né? Fui ao encontro dela, mesmo horário, 5 e pouquinho, que eu entrei dentro no postinho médico. Ela estava sentada no postinho médico, tinha um monte de pessoas sentadas para ser atendido. E ela estava nesses bancos, né? Como se fosse aqueles banco mesmo, não é nem cadeira, é banco. E tinha um monte de gente lá, tinha criança brincando para um lado, para o outro, e pessoas sentadas nesse banco com roupa clara. Eu não via cor. Aí vermelha, não, era roupa clara, né? E aí uma outra enfermeira que eu também não sei como, deve ser até a mesma lá do hospital que
que me avisou que a minha irmãzinha que estava cuidando dela, né, no hospital, deve ser a mesma, não sei, que eu não a vi, foi e falou, olha, a sua mãe tá ali, ó. E eu fui subir na escada, olhei lá na frente, aí ela pôs a cabecinha assim lá na frente, assim, né, como se tivesse me vendo quem que era, que estava chegando. Aí eu vi ela, só que ela não conseguia levantar. E aí eu fui ao encontro dela, eu falei, mãe, a senhora aqui? Ela falou, uai, minha filha. Pois é, não era isso que eu queria, não. A única coisa que ela falou para mim. E começou a chorar. E aí eu abraçava ela sentada, eu olhei para trás e vi uma pessoa muito, mas muito assim, bem próxima a ela, de frente para ela. E eu fiquei com aquilo na cabeça, essa pessoa. Assim que eu acordei, né, que eu percebi que ela tinha desencarnado e que eu estava ali junto com ela, né, aí eu acordei, aí essa senhora, eu fiquei com aquela senhora na minha cabeça, comentei com as minhas irmãs. E a minha irmã foi e falou, ai, Andréia, pelo que você tá me falando aí, é a amiga dela que morreu também, que estava ali cuidando dela. Aí eu falei, nossa, é ela mesma. Aí eu fui lembrando o semblante, que ela usava só um óculos escuro, em qualquer lugar que ela estava, era um óculos escuro de grau, né? Cabelo ela pintava e aqui ficava uma faixa branca, que eram os cabelos que ia crescendo, branquinho. E aí eu lembrei quem que era a amiguinha dela, que ela sempre falava, ai, a Azusa morreu, agora como é que eu vou passear? Não tem minha amiga para passear mais. Então era amiguinha dela passear com ela nos lugares, né? No Uai, ela ia pro Uai com ela. E aí, nesse sonho, que foi o despertar que eu vi da minha mãe. E que depois desse, veio outros, né? E que o que eu posso continuar? Que é o do umbral. Que é o do umbral, que depois de mais ou menos 4 meses, não 5 meses, porque depois que eu vi minha mãe com 4 meses, eu tive notícia junto com o meu pai, que ela não poderia estar falando, né? Aí meu pai que trouxe. Aí com mais ou menos uns 6 meses, quase 6 meses, antes dos 6 meses, ela ficava muito próximo da gente, querendo ajudar a gente quando ela estava encarnada. Nós 3, né? Eu até meu irmão, nós 4. E aí, num desses sonhos eu estava passando por uns problemas em casa, né? E aí ela morreu, né, com um infarto. E aí eu amanheci com esse meu braço doendo demais, muito ruim. Eu dormi, no dia que eu acordei, eu estava lá naquela madrugadazinha de 5 e pouco, estava dormindo, de repente, gente, onde que eu tô? Parece que eu estava dando uma aula num lugar, era uma piscina, mas eu olhei para dentro da piscina, não tinha uma gota d'água. E minha mãe sentada dentro dessa piscina, no cantinho, e o chão todo sujo, cheio de folha, cheio de lodo, muito escuro, não tinha luz. Olhava para tudo quanto é lado e não tinha luz, só dentro dessa piscina que eu via, que eu consegui ver ela. E fui tentando, desci dentro da piscina, fui lá, mãe, vem cá, e fui tentando devagarinho, pus um banco para ela subir, que ela estava custando andar, e falando que o braço dela estava doendo. Minha filha, meu braço está doendo muito, nossa, eu não queria isso para você, minha filha. E falando para mim, que não queria o que eu estava passando, minha filha, não queria isso para você. E aí eu fui tirando ela lá de dentro daquela piscina, ela levantou e passou 3 senhoras com roupa clara, de cabelo curtinho. Essas eu não conhecia de jeito nenhum, nunca vi. E foi levando ela olhando para trás, e eu, como se eu estivesse entregando ela para essas 3 senhoras, levar ela dali. Aí eu até falo, ela só fazia assim, as senhoras, como se eu tivesse ficar tranquila, para mim ficar tranquila, né? Porque ela ia levar minha mãe para ser cuidada. E atrás da minha mãe, no fundo, assim, eu vi um homem passando com um boné preto, uma roupa escura, e que ele tinha levado um tiro na cabeça. Assim, tinha uma bola, né, como se fosse um tiro. E eu comentando isso, contei para minhas irmãs, do meu sonho, tudo, e contei para meu irmão. E meu irmão foi e falou, ele falou até o nome da pessoa que tinha acontecido isso, que era muito amigo deles, né, do meu pai e da minha mãe, que tinha morrido com um tiro na cabeça. A gente não sabe se até então ele estava ali de uma certa forma, porque a gente não sabe nenhum motivo que ele levou esse tiro na cabeça. E eu acordei, né? Depois disso, eu sonhei várias outras vezes com ela, com presença depois que ela estava melhorando, que ela estava bem.
Uma das outras vezes que eu sonhei foi muito engraçado, porque eu cheguei numa casa, olhando para frente, minha mãe estava dentro dessa casa, aí de repente ela saiu da casa e abriu, Fernanda, abriu o peito assim, ó, as costelas, como se tivesse desabotoado a roupa, e abriu a blusa, só que ela abriu as costelas. Ela abriu e falou: minha filha, eu estou limpa, eu não tenho mais nada, eu não sinto dor nenhuma. Aí eu fiquei olhando, nossa, mãe, mas como é que você tá desse jeito? Tô doendo? Não, eu falei, não, minha filha, não sinto dor nenhuma mais, eu estou limpa, olha. E abriu, mas não tinha sangue, não tinha nada. Aí ela foi e fechou. Aí eu falei, uai, mãe, mas que coisa, a senhora não sente dor? Não. Eles me limparam, minha filha, eu não sinto dor nenhuma. Eu só tenho vontade de comer repolho, porque ela gostava de repolho. Eu tenho vontade de comer repolho, mas é que a gente não pode comer isso. E eu falei, nossa, mãe, mesmo? Não. Ah, mas tá bom. E aí, ficava querendo saber como é que estavam minhas filhas. Eu começava a conversar com ela. Até então, eu não percebia que ela tinha desencarnado. De repente, quando ela começava a perguntar, e as meninas, como é que tá as meninas? Aí eu ia lembrando, ia vindo na minha memória, no momento do sonho, que eu estava ali visitando ela, ou ela aqui. E aí mãe, eu tô aqui. Aí eu ia abraçava ela, não queria largar ela. Eu ficava angustiada e começava a chorar e eu não queria largar ela e parece que eu ia descolando e acordava. E aí foi diminuindo às vezes, porque todas as vezes que eu sonhava com ela, eu não queria voltar, sabe? Eu queria ficar lá, falei, não, mãe, eu não quero voltar. E eu sentia que eu estava voltando, eu sentia que eu estava desconectando dela. Teve um dos sonhos que eu tive, eu sonhei com ela, de repente eu acordei na minha vida agora, vivendo, acordei, e aí eu falo, não, eu quero dormir, eu quero sonhar de novo. Voltei a dormir e continuei o sonho com ela. Que ela estava na minha casa e queria ver minhas meninas, porque ela era apaixonada nas minhas filhas, né, no João Pedro. Nas gêmeas, então, ficava tudo com a gêmea, tudo era gêmeas. Aí tinha a Pérola também, que eu ficava chupando o dedo, brincava muito com a Pérola. Então, assim, ela visitava muito a minha casa, gostava demais de vir aqui, sabe? Então, eu lembro direitinho o lugar que a gente ficou embaixo, no sofá, e ela querendo saber, vai lá e acorda as meninas. Acorda as meninas. E quando eu voltei no meu sonho, ela falava, vai lá acordar as meninas para mim ver elas. Aí eu olhava assim, que eu ficava sem entender, uai, por que eu vou acordar? Minha mãe quer que eu acorde as meninas? Uai, não tô entendendo. Porque ela estava ali de madrugada, né? Aí depois eu ia lembrando que ela estava ali me visitando. Sim. E o interessante, é tão rico, tudo que você contou, foi muita coisa que você contou, né? E tudo muito rico. Porque, assim, vamos por parte. Você lembrou 16 dias depois que sua mãe tinha desencarnado e ela despertou no hospital, certo? Beleza, despertou. Mas só que ela despertou com uma certa tristeza, uma certa angústia, não queria que as coisas fossem daquele jeito, aquele sofrimento íntimo dela, que não deixa de ser natural, né? Porque nós, a maioria das pessoas, somos muito apegados à família, aos bens, à casa, ao trabalho, aos filhos, então é natural. Mas só que essa naturalidade causa esse tipo de sensação no extrafísico. E quando vai passando, ela vai diminuindo o padrão vibratório dela, o que acontece? Ela vai saindo daquela dimensão mais positiva e vai se afinizando com dimensões mais baixas, aonde você viu e foi até resgatar ela naquela piscina. Então, aquilo lá representa o quê? Que ela teve uma decadência vibratória. E caiu e estava sozinha dentro daquela piscina. E aí onde entra o que eu te falei agora mesmo. Da nossa energia de ser humano, de bicho mesmo, para ajudar essas pessoas a sair daquela situação. Ajudou, você já deu a energia, o start suficiente para vir 3 amparadoras para acolher ela. Olha o seu trabalho no processo de resgate. Entendeu? Olha a nossa questão de filho, de parente mais próxima, nesses resgates extrafísicos. Né? Então, é todo esse processo. E aí, você continuando, aí ela está melhor,
foi limpa, até mostrou, abriu as o costelas, não peito. tinha um órgão, não tinha nenhum órgão. Pois é, mas aí é um ponto interessante, porque o nosso psicossoma, o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo astral, ele não sente dor. Não sente dor, não sente. Mas nós levamos com a gente os condicionamentos dessa dimensão. Condicionamento de vontade de comer, de beber água, de fazer sexo, de usar droga, de beber. Leva tudo para lá. O corpo astral não precisa nada disso. Mas os nossos condicionamentos mentais faz com que a gente tenha essa necessidade e essa vontade até mesmo. Eu quero comer repolho, mas lá não é permitido. E não é permitido mesmo porque não é necessidade. Né? Se você leu O Nosso Lar, ou assistiu, no filme não mostra, mas no filme no livro Nosso Lar, houve quase uma guerra no Nosso Lar por causa dessa questão da alimentação. O pessoal queria comer carne, o cara queria comer verdura, o cara queria ter os mesmos hábitos alimentares em Nosso Lar. Só que assim, não pode. Houve quase uma guerra por causa desse. Entendeu? Então aí entra, né, os nossos condicionamentos. Aí o nosso apego, a sua mãe ainda. Não sei qual foi esse último evento seu, que a sua mãe na sua casa, querendo saber como estão seus filhos. Ainda mostra que ela ainda está muito apegada à família, a essa dimensão. Mas já tem uns 2 anos isso. Então, depois disso, eu não sonho mais assim. O último que eu sonhei, Fernando, tem uns 6, 7 meses, e eu fui até onde que ela está, não sei, ela tomando conta de um lugar, e esse lugar tinha um lugar longe, fininho, tipo onde que meu pai, eu tinha sonhado com meu pai, uma areia fininha, branca, com um monte de flores. Ela cuidava de um jardim de flores, as cores mais lindas. Eu falei, gente, mas que cor linda. É um rosa brilhante, um azul brilhante. Eu nunca tinha visto. Eu falei, gente, que cor linda. Eu olhei para minha mãe, falei, mãe, que esse lugar bonito. Como é que a senhora dá conta de cuidar desse jeito? Ela falou assim, minha filha, eu vou cuidando assim, eu vou jogar um pouquinho. Eu não sei o que ela ia pegar. Ela falou, vou jogar um negócio aqui. Foi pegar. Aí eu fui e falei, mãe, deixa eu levar uma dessas plantinhas para plantar lá na minha casa. Ela foi e falou assim, isso aí não planta lá não, isso lá não nasce. Essa aí não nasce lá. E aí eu fiquei aqui na cabeça, aí eu acordei. Nesse dia eu não lembrava que ela tinha desencarnado. Parece que foi um momento que eu tive com ela. Eu acordei aí que eu lembrei. Que eu fui lá e vi aquelas cores de flor, coisa mais linda. É uma cor, nunca vi aqui, claro que não ia ver mesmo, né? Então ela já estava bem lá, cuidando das plantas, ela cuida de crianças, né? É um lugar que eu vejo, dos últimos sonhos que eu vejo, ela com um monte de criança perto, parece que ela dá aula para essas crianças, sabe? Olha que bacana, olha como é que é a nossa jornada, né? Que é uma jornada, né? A gente tem uma jornada aqui na vida física, né? A gente nasce, cresce, tem a nossa vida, e quando desencarna, essa jornada ainda continua. É verdade. Né? E eu acho legal essas experiências projetivas, porque assim, aí a gente tem uma certeza íntima que a morte não vai separar ninguém. Uhum. E a gente ainda vai nos encontrar em algum momento da vida. Sim. Se não for nessa, na outra. E se for no outro físico, vai ser na outra vida. Porque há sempre uma continuidade. Né? Então, essa certeza, né, que você tem, não sei se você tem, né? Ainda, né? Tenho. Ixi! Mas muitas pessoas não têm, por falta dessa evidência, André. Então, esse canal tem esse intuito, sabe? De mostrar para as pessoas, através de técnicas, de esclarecimento, que, apesar do corpo físico, a gente ainda continua pensando. E se a gente ainda continua pensando, a gente existe além do corpo físico. Exatamente. Né? E se a gente ter um pouco de afinidade e um pouco de abertismo, como você tem, isso aí pode potencializar o infinito. Uhum. Né? A gente começa a ser mais gentil com a gente mesmo, né? Com relação à vida, sabe? Aceitar mais as coisas, né?
Aham. E sua mãe fazia o quê nessa vida aqui, antes de sua mãe de morrer? Quem que Sua tinha mãe. feito isso? Não, O que que ela fazia? antes da sua mãe desencarnar, o que que ela fazia? Ela era do lar. Era Ela do lar. costurava, ela ajudava no centro, ela costurava roupa no centro. Ah, tá. Então era do lar. E agora ela está ajudando a crianças no extrafísico. Aham. Uma Legal. vez, é até engraçado, quero te perguntar até isso. Eu sonho muito que eu voo, que eu bato o pé no chão, eu não sei como é que eu consigo, eu bato os pés no chão e eu saio voando. E eu falei, Jesus, que delícia, eu consegui voar. E eu consigo controlar esse momento de eu voar. Só que assim, é muito estranho que do nada, se eu não controlar a minha mente, eu perco essa força. Entendeu? Parece que eu vou perdendo. Eu tenho que ter uma conexão do lado de lá, não sei, alguma coisa que eu já senti, até eu conversando isso com uma pessoa que trabalha com essa parte do voo, que trabalha com esse lado da espiritualidade, falou, quando isso acontecer, tenta controlar e tá sempre conectado com algum pensamento que você percebe que é aquilo que faz você manter no voo. E realmente, a que eu mais percebo é a vontade de eu voar. Quando eu sinto que parece que eu quero voar, mas parece que eu desconecto, eu não estou acreditando. Essa é a palavra. Parece que quando eu começo a sentir que eu estou voando, eu acredito que eu estou voando, aí eu continuo voando. Se eu sentir um momentozinho, não, mas eu não estou voando, não, aí eu vou perdendo a força do voo. É muito engraçado. É isso mesmo. Aí, ó, esse ponto é muito interessante dos voos, né? Porque o nosso cérebro físico, né, você já estudou sobre isso, ele só lembra aquilo que tem sinapses, que tem experiência, né? Você tem uma memória hábil, né? Você aprendeu a andar de bicicleta, você aprendeu a escrever, e isso fica registrado no cérebro. E você pode realizar movimentos no seu cérebro, sonhos, com aquilo que você sabe fazer, que é andar, que é caminhar, que é nadar, andar de bicicleta, escrever, falar. Agora, voar. Sim. Você voa. Então, Aqui não. Então, pois é, mas aí como o seu cérebro vai ter sinapses de voar? Não tem. Verdade. O cérebro físico não tem essas sinapses. E o cérebro, ele não cria realidades, ele só interpreta. Ele só interpreta aquilo que apresenta para ele. Sim. Agora, criar essas coisas já é um atributo espiritual, um atributo da consciência. Então, Sim. o voar é uma característica de dimensões astrais mais sutis, entendeu? Então, espíritos mais sutilizados, eles volitam. É o nome correto, né? Volitam. Agora, espíritos mais densos, eles não conseguem volitar. Eles deslizam ou simplesmente andam. Entendeu? Mas aí entra a questão da nossa lucidez. Quando você começa a perder a lucidez no extrafísico, você começa a atuar com os seus condicionamentos do cérebro físico. E aí você vai cair. É desse jeitinho. Entendeu? Aí então, eu tenho que concentrar. Quanto mais sutil a gente está, mais fácil é as nossas vivências no extrafísico. Verdade. Foi legal esse bate-papo nosso. André, você quer falar mais alguma coisa sobre essas experiências? Assim, como eu tive essas experiências com a minha mãe, né, com meu pai, tive uma última, antes dessa que eu te falei, foi umas 2 semanas, só que a outra que eu também não lembro, que a minha mãe tinha falecido, que eu apareci em um lugar muito diferente, sabe? Eu vi que não era aqui, parecia que era um lugar lá da Grécia. Sabe aquelas colunas? Eram 4 colunas, o chão branquinho, aquelas colunas brancas, e parece que era mármore. E aí minha mãe, minhas irmãs, e tinha outras pessoas. Dava a impressão que era uma festa, mas depois eu vi que não era uma festa.
E aí minha mãe falou, vem cá menina, senta aqui no meu colo, vem cá pertinho da mamãe, senta no meu colo e vamos ver a separação. Aí eu ficava pensando, separação? Aí eu ficava, na hora que eu fui para sentar no colo dela e a gente foi olhar para frente, eu acordei. Eu não vi e eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus, será o que que é? Que separação que é essa? Aí minha mãe sempre pedia para mim não esquecer o meu irmão, para mim estar sempre perto, ligar para ele. E de repente veio na minha cabeça o meu irmão. Aí era 6h30, eu tava mandando mensagem para ele. Eu liguei para ele, perguntando, como é que você tá, Oripe? Eu sonhei com você, se você tá bem, né? Aí ele foi e falou, não tô muito bem não, eu separei. Eu, como assim separou? Eu separei ontem à noite, tô separado. Mesmo, eu já até levantei, tô arrumando minhas coisas aqui, tô arrumando um lugar que à tarde, uma vez de tardezinha, eu tenho que arrumar um lugar para me mudar. E aí eu entendi o meu sonho. Minha mãe veio, pegou nós todas três, né, no colo, meu irmão não estava nesse lugar. Então seria uma coisa que a separação do meu, eu acredito que seria isso, porque aí na mesma hora eu acordei e lembrei do meu irmão. E já liguei para ele e era isso mesmo. Então ela está sempre próximo da gente, tentando cuidar de uma certa forma. E ela pediu, assim, na última vez, ela pediu para não estar longe. Ela pediu porque parece que pode ter um combinado de estar ajudando lá, mas não deixando de estar próximo daqui, de uma certa forma, no sentido de ajuda e não de querer fazer o que ela quer, né? Tipo assim, de estar próximo, abençoando, como se fosse um anjo ali na porta, né, para estar ajudando nesse momento. Porque os sonhos que eu tenho muito próximo com a minha mãe é sempre auxiliando a gente, auxiliando meu irmão. O outro que eu tive com a da minha mãe, que pedia para mim não esquecer do meu irmão. Ajuda seu irmão, tira os remédios de perto dele. E aí ela deitou, caiu na cama, Fernanda, e foi saindo aos poucos, foi desaparecendo. Ela caiu numa cama assim para trás e foi saindo aos poucos para trás, mas desaparecendo o corpo dela. E aí eu acordei e falei, gente, é outra coisa do Oripão. Liguei para ele. O que você tem, Oripe? Tá tudo bem com você? Aí começou a chorar. Eu não tô aguentando essa vida mais não, sabe? Eu tô afim até de sair dessa vida. Sabe, tem hora que a gente fica pensando até besteira, Andréia. Por que tá acontecendo? Eu não sei, sabe? Não tem serviço, eu tô apertado. Então, era outra coisa. Imagina, ele veio e falou nitidamente, eu tô até doido para sair dessa vida. Então, assim, ele não estava aguentando. Aí eu fui, conversei com ele. Era uma outra mensagem que a minha mãe já estava, talvez, sentindo ele lá, né? Porque ele tá morando, no momento ele morava até na nossa casa, que era a última casa que minha mãe viveu. E hoje nós estamos lutando para vender essa casa, né? Mas no momento ele morava lá. E ele tinha comentado, não tô aguentando essa vida mais não sai serviço, esse tempo ruim chovendo, as dívidas, a mulher cobrando as coisas. E aí falou que não, tô com vontade de nem viver mais nessa vida. E falou nitidamente, aí a minha mãe falando, né? Tira os remédios dele, tira os remédios dele. E aí apareceu falando do meu irmão, mas ela deitou na cama, caiu na cama e foi desaparecendo. Eu fui vendo o corpo dela desaparecendo. E foi bem rápido, foi coisa assim, acho que não foi 1 minuto. Nossa, rico demais. E o que você tira de resultado dessas experiências? Pois é, eu percebo assim, de uma certa forma, é para ajudar, com certeza. Só que eu fico sem saber como que eu poderia ajudar naquele momento. Como, de repente, vem na minha cabeça um insight, uma ajuda, um TAN, né? Eu vou naquele ponto, porque eu acredito que seja esse. Mas eu já sonhei com várias outras pessoas. O meu cunhado, que hoje é cadeirante, eu sonhei com ele 3 dias antes do acidente que ele teve. E minha irmã estava chorando muito, chorando. Eu falei, o que você está chorando, Andresa? O que foi? Aí ela olhava para dentro do quarto, chorando, parece que ela estava olhando para algum lugar. Aí eu acordei e liguei para ela, falei, Andresa, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Tô, o que aconteceu? Não, eu sonhei que está acontecendo alguma coisa. O Paulinho está bem? Tá, ele está viajando.
Ah, tá viajando? Tá, ele chegou hoje à noite. Aí ele acordou, aí eu peguei, de novo, fui dormir. Aí no outro dia ela acordou, falou, André, ó, o Paulinho chegou bem de viagem, tá ótimo, graças a Deus não aconteceu nada. Passou 2 dias, ela ligou falando, Andréia, adivinha, o Paulinho caiu do telhado. Caiu do telhado? Uai, e como é que tá? Uai, ele foi no médico, eles olharam ele, tá bem, só parece que trincou a clavícula, vai ver se ia fazer cirurgia ou ia ficar imobilizado. E aí, eu falei, então, graças a Deus tá todo mundo bem, você, né, no meu sonho eu tinha visto ela chorar demais, né? Passou mais ou menos 12 dias, ele começou a parar de andar. Foi com ele pro hospital e foi fazendo exame, os médicos falando que não era nada não, é porque perguntou para ele, você bateu a cabeça? Uai, eu desmaiei. Aí ele falou, você desmaiou, mas você tem que fazer um raio-x, tem que fazer uns exames. Não, você vai vir aqui tal dia pra gente fazer os exames. E aí ela foi falando assim, mas ele vai vir que dia? Não, segunda-feira você traz ele. E aí, no segunda-feira, que ele teria que ir, ele já foi sem andar, já não fazia mais xixi. E aí, começou o choro. O choro que eu vi ela dentro do quarto. Aí ele parou de andar, ficou internado no hospital escola muito tempo, ele trincou o crânio, né? E desceu para a medula, deu meningite. Aí instalou na torácica dele, ele parou de andar. Aí sim, o que seria isso? Aí ela foi me falou, Andréia, mas eu estou muito angustiada. Andréia, no seu sonho ele morreu? Aí no sonho não morreu não, mas ela chorava muito. E esse meu cunhado, depois de muito tempo, uns 2 anos, eu sonhei com ele andando. E foi muito lindo o sonho, porque eu estava no quarto, eu cheguei nesse quarto, minha irmã estava sentada na cama, ele deitado na cama, meu cunhado, com roupa toda branquinha, e minha irmã sentada no pé da cama dele. E eu cheguei, sentei na frente dela e comecei a conversar com ela. De repente ele acordou, levantou e foi andar. Aí eu virei, uai, Andresa, danada, você nem me contou que o Paulinho voltou a andar, né? Aí ela falou assim, eu vou te contar, aquele anda pra lá, pra cá, aquele não tem problema não, ele anda direto. E aí a gente vê que é algo que talvez era para acontecer, né? Que aquele desespero ali que aconteceu, passou, ela cuida dele, de uma certa forma, assim, como se fosse realmente algo que ela tem que fazer aqui na Terra para ajudá-lo, um ajudar o outro, né? E que quando ele acorda, ele ajuda do lado de lá, né? E ela junto, né? Esse é o que são os relatos assim que marcam bastante, né? Nossa, Renata, muito obrigado, Andréia, muito obrigado, porque assim, essas experiências muito ricas, né? E olha a paz que traz. Eu, por exemplo, estou em paz ouvindo isso aí, porque eu sei que nada é por acaso. Você teve essa pré-cognição, né? Essa lembrança de algo que não aconteceu e aconteceu depois, mas isso te traz um conforto, porque você fala assim, isso aí provavelmente já estava para acontecer mesmo. E você não poderia fazer mais nada. Assim, os relatos que a gente percebe que vem é para, no caso, se a pessoa desesperar, eu ter como falar não, mas e juntar os quebra-cabeça para a pessoa ver que não, calma, era isso mesmo, não desespera. Isso aí está encaixando, era uma coisa que está encaixando, era para acontecer, né? E está acontecendo da melhor forma possível. Então, tenta entender da melhor forma possível para vocês viverem melhor, né? Para nós não sofrermos, né, com essa situação de achar que eu devia ter feito isso, por que eu não fiz isso, por que aquele médico não foi lá primeiro, por que o médico não pediu o raio-x antes, não é? É porque era para ser mesmo. Nossa, maravilhoso, Andréia. Andréia, muito obrigado pela sua participação, espero que a gente ache uma nova oportunidade para a gente falar mais sobre as suas experiências, vamos conversando aí nos bastidores, para ver se a gente traz mais alguma coisa nova para ajudar esse pessoal aqui do canal. Tá bom? Tá bom. Muito então. obrigado. Muito obrigada.
Espero Tá, que tenha ajudado, né? E com certeza o seu retorno para mim de esclarecer algumas coisas foi ótimo também. tá. Eu agradeço. E você aí do canal, que ficou até agora, se você gostou do assunto, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Fui. Tchau, André. Tchau.